Eu conheço um aparelho que chama televisão. Tem levado muitos crentes à grande condenação. Tem deixado a doutrina, na igreja não vai não. E já logo em seguida já começa a tentação. Temos aqui os discípulos de Cristo e todo mundo olhando para a lua. Eu não sei em qual dos capítulos, não sei se é livro apócrifo, mas eu nunca vi tanta importância na lua na Bíblia. Jesus olha para a lua, os rabinos olham para a lua, os discípulos olham para a lua, todo mundo olha para a lua. Mas tudo bem, pode ser a criatividade do artista. Agora, nós vamos ver tranquilamente, juntando algumas cenas, como Mel Gibson nos quer dar algumas aulas. Normalmente já se espera que um filme bíblico tenha erros. Como, por exemplo, na Bíblia, diz-se que os discípulos ficaram à parte, mas no filme de Mel Gibson eles estavam assistindo tudo junto de Jesus. Enfim, foi um pequeno detalhe que escapou. Depois, na minha Bíblia, também não encontro Jesus falando com Satanás, assim tão abertamente, senão no deserto da tentação. Mas a Bíblia de Mel Gibson deve ser outra versão. Não sei que Marilyn Manson é este, quando faz um fade entre uma imagem e outra. Entre a imagem de Jesus e a imagem de Satanás, fica uma figura estranha. Depois, Mel Gibson quis tornar literal uma figura de estilo bíblica, que é: ela te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Mas ele esqueceu a parte de ferir o calcanhar. Então ele quis pôr isso de forma literal e põe uma serpente que vem e ela nem chegou a morder Jesus, mas Jesus já lhe deu uma boa pisadela na cabeça. Isso nos revela claramente que Mel Gibson não leu o Desejado, porque no Desejado diz que Jesus nunca fez mal a nada da natureza, porque ele sabia que ela estava assim fruto do pecado. Aqui vem a serpente e Jesus vai ter um ato um tanto ou quanto agressivo. Mas poderão dizer: ó Daniel, também não vamos ser preciosistas, nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento que nós. Mas algumas pessoas talvez tenham mais conhecimento do que nós e nos queiram ensinar esse conhecimento. E é isso que eu queria mostrar-lhe. Vamos então apertar os cintos e começar a nossa viagem. Mais um pequeno errinho antes de avançarmos para as doutrinas. Na minha Bíblia, quando perguntaram: a quem procuras? E ele disse: Jesus de Nazaré. E ele disse: eu sou. Os homens caíram para trás. A Bíblia de Mel Gibson tem uma pequena diferença. Depois vamos ver que existe uma coisa no cinema que se chama roteiro psicológico. Os psicólogos estudam como conduzir as suas emoções. Aí tem uma cena de ação, depois tem uma cena romântica, tudo é estudado. Na minha Bíblia, só Pedro sacou da espada e cortou a orelha. Mas na Bíblia de Mel Gibson, por causa do roteiro psicológico, é necessário um pouco de ação. Eu não estou vendo discípulos de Cristo envolvendo-se em pancadaria com os soldados, porque isso não seria um bom testemunho, e Jesus nem sequer permitiu a Pedro fazer mais nada, quanto mais todos entrarem em pancadaria. Mas você tem que sentir alguma emoção forte para começar a sentir pena da vítima. Este é o efeito. Primeiro você sente pena da vítima porque ela sofre ao longo do filme, para depois você estar tão revoltado e aceitar qualquer tipo de justiça, até a vingança, como resposta. Então, vemos que isso é o que acontece. Jesus finalmente é preso e começa aquele trabalhar da sua emoção de revolta. Vamos bater nele, vamos jogá-lo nas masmorras, vamos fazer tudo para você começar a ficar revoltado. Este homem, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Na minha Bíblia também não aparece nesta cena deste olhar de Jesus para Judas, e muito menos esta coisa que eu não sei bem o que é que aparece ao lado de Judas. Parece rápido, vamos ver um pouco mais devagar. Será que é um demónio? Ou é um monstro? Será que misturaram este filme com Alien? Não percebi. Olhem só. Vamos ver que Mel Gibson nos quer dar uma aula de satanologia. Ele quer ensiná-lo coisas como: anjos são crianças, crianças são os anjos. Crianças boas são anjinhos bons. Crianças más são demónios. Veja como as crianças vão transformar-se, transfigurar-se em demónios. Será que sou eu que estou exagerando? Judas vai chamá-los de Satanaia,
ou seja, Satanás, demóniozinhos, e eles vão se transformar, vão perseguir Judas e depois aparece o chefe de comando das operações, o próprio Satanás no meio. Então é clara a mensagem. Estão a ver? Ali está Satanás comandando. Para já na minha Bíblia nem há essa história de demóniozinhos ou crianças perseguindo Judas. É muita criatividade. Mas é criatividade com um objetivo. Veja, aparece fazendo o papel de Satanás. Parece que é um homem com jeitos efeminados, mas quando você vai ver os atores do filme, é uma mulher que faz o papel de Satanás. Então vemos que Satanás é apresentado assim como uma figura meio delicada, que não sabe bem o que é. Depois temos algumas cenas bem criativas que só podem ter sido da visão de Catherine, porque eu não sei o que é que isto tem a ver com Bíblia. Será que algumas pessoas dizem que ele está querendo mostrar o que Satanás fez ao mundo, mas vejam que novamente temos um demónio aqui, porque a expressão, as pálpebras, tudo é a mesma coisa que vamos encontrar com os demónios que estão atormentando Judas. Depois ele nos vai mostrar conceito errado sobre o inferno, como um lugar onde estão os cadáveres e está ardendo e tudo, e quem morre vai para lá. Enfim, depois da aula de satanologia, vamos passar à aula de culto mariano. Maria tem uma premonição e ela é basicamente quem controla as operações. Na Bíblia Jesus diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora, ou não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Mas neste filme ela sabe que há algo diferente na noite em que Jesus é preso. Ela tem como que uma interação, e agora veja a intenção aqui desta cena. Maria chega, o filho está nas masmorras, ele pressente a sua presença, a câmara se baixa e faz um contraplano picado, ficando Jesus, que curva a cabeça em submissão, Maria, ou seja, ela é como uma intermediária entre Jesus e Deus. Veja, Jesus pressente que a mãe está em cima e se curva em submissão. Depois, vamos ver que Maria tem um papel preponderante. Ela interage com o filho, mesmo que à distância, como que estando a perceber tudo e acompanhando tudo. Uma mulher forte, não é? Que se nos quer transmitir. Mas, para um filme fiel, ela não está com roupas muito judaicas. Parece umas roupas um pouco católicas. Não seria melhor ter posto uma roupa fiel judaica? Agora vejam este soldado, o que ele vai aprender e ensinar-nos sobre o culto mariano. Ele pergunta quem é ela, o outro soldado vai informá-lo de que ela é Maria, e aí, agora vejam este soldado, o que ele vai aprender e ensinar-nos sobre o culto mariano. Ele pergunta quem é ela, o outro soldado vai informá-lo de que ela é Maria, e aí, vejam que ele não faz mais nada sem pedir a autorização dela. Vai olhar primeiro para ela, sempre. E algo de extraordinário há no olhar de Maria e no sangue misturado em água, que este homem se converte. Poderoso. Deve ser panteísmo. O filme vai a detalhes incríveis. Aqui temos a cena La Pietà, de Miguel Ângelo. A colocação. E ela com roupas de freira. Se vocês repararem bem, não são roupas judaicas, claramente judaicas. Correr rapidamente, fazer uma pequena pausa. Ok. Se você abrir o livro de João, você vai descobrir que esta cena de 25 minutos não passa de uma linha de um versículo. Não chega sequer a ser um versículo completo. E todo um objetivo de impressionar-nos, porque é aqui que o filme trabalha. Então, vemos que Jesus é bem massacrado. Eu não sei se alguém poderia humanamente, se algum médico pode dizer se alguém poderia humanamente sofrer tudo isto. O ator até vestia uma roupa e as cenas de violência só param para trazer mais doutrina. Agora já falámos de satanologia, culto mariano, agora vamos falar um pouco de santo sudário. Todas as lendas que Jesus terá limpo o seu rosto num pano e que ficou gravada a sua imagem. Depois voltamos à violência, até se veem as costelas. Alguns dizem que esta violência é para nos mostrar o que Jesus sofreu, mas o grande mistério do sacrifício de Cristo não está só no seu sofrimento, está em ter-se doado ainda antes do sofrimento começar. E eu queria que entendêssemos o seguinte: este Jesus também é um que abre a boca no matadouro,
gotas de sangue pingando ou salpicando em câmara lenta, isto não lhe explica o sacrifício de Cristo. Isto só serve para o impressionar. Muitas pessoas dizem assim, agora presta atenção. Temos aqui uma cena, Jesus é virado, a cruz cai, levanta-se o pó, Maria está em pânico, mas olha agora o que acontece. De repente ela levanta os olhos, ganha coragem, e vai olhar e ver uma cena extraordinária. Jesus está exercendo o seu poder divino para não tocar no chão. Ela olha para um lado, olha para o outro, para ver se mais alguém está a ver esta cena, e vai se levantar calmamente, porque o seu Senhor, ou talvez como diz o Código da Vinci, amante secreto, fez um milagre em favor próprio, para lhe mostrar que ele ainda é Deus e que está no comando. Então fica tranquila, querida. Vejam que ela já não tem a mesma expressão de pânico. E vejam que a cruz na realidade não está presa em lado nenhum, porque ela levantou poeira e agora, depois de se ajustarem os pregos atrás, ela vai ser virada de costas para baixo e só depois é que vai ser posta no buraco. Tudo isto sempre com muito sadismo. Estão a ver? Ou seja, uma blasfémia. Jesus terá utilizado o seu poder em benefício próprio. Daí vemos outra vez gotas em câmara lenta, importante para nós ficarmos bem impressionados, e vamos ver outra vez outra doutrina. Quem for mau é castigado logo por Deus e quem for bonzinho vai para o céu. Eu não sei de onde é que apareceu este corvo, se é o corvo de Noé, porque na minha Bíblia não está. Como não voltou, talvez... Bom, aí o bonzinho vai logo, mais uma cena para impressionar. Agora vejam mais culto mariano. Toda a tradição católica, que eu respeito, minha mãe foi até católica, mas isto é exatamente a mesma indumentária, uma mulher vestida com trajes católicos que vem fazer exatamente o mesmo ato. Agora diga-me, honestamente, se este Jesus está morrendo por causa do peso dos seus e dos meus pecados, ou porque apanhou muita paulada. É a destruição do Evangelho. Muitas pessoas dizem que leram a Bíblia, leram o Desejado de Todas as Nações, mas quando assistiram a este filme decidiram vir para a igreja. Poderoso, é mais poderoso que a Bíblia e o Desejado de Todas as Nações, ou apresentam um cristianismo emocional próprio de um novo sistema cristão que traz o anticristo. Vejam, mais erros doutrinários. O véu do templo se rasgou de alto a baixo com o terremoto, significando que o homem agora tem acesso a Deus pela morte de Cristo. Mas Mel Gibson, como não gosta de judeus, e como quer dizer que todo o sistema judaico já foi, rasga o templo de alto a baixo. A Bíblia diz o véu. Agora vejam, afirma-se que deve-se guardar o domingo porque Jesus ressuscitou ao domingo. Olhe quanta importância o filme dá a esse facto. Depois de mostrar bem que os judeus afinal já não interessam para nada, nem o sábado, acabou. 3 segundos de ressurreição.